O Vasco, eu lembro que eu falo assim, a gente tem que ser uma fábrica de talento. Né? E realmente a gente conseguiu ser uma fábrica de talento. Né? Porque você vê quantos jogadores hoje tem no profissional, sem contar os que foram vendidos. Marrone, Thales, Andrei, né? Arthur, que não chegou nem a bater lá no profissional. Então, vários jogadores, ainda tem muito mais. Você tem Peck agora, que foi vendido, né? Mas tem Marlon, tem Eric Marcos, né? Tem o Barros, jogadores que têm potencial de venda também, né? O próprio Figueiredo, né? Que foi emprestado agora. Enfim, é muito jogador. É muito jogador, e não é ainda o que eu almejei, né? Porque na minha cabeça eu tinha que atender o profissional e já ter um aqui na linha de produção, se não igual, parecido, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter a linha de sucessão muito bem desenhada, a captação funcionar muito bem desde lá de baixo, você formar muito bem nas posições, ter o perfil de jogador que você quer que tenha. Isso dá trabalho, não tem jeito. Mas teve uma posição que você conseguiu fazer isso. A posição de volante foi mais ou menos por aí, né? O volante você conseguimos. Mas a gente tentava isso todas as posições. Não, mas eu digo que assim, a posição de volante, eu acho que também porque o Brasil tá produzindo muito volante hoje em dia, né? Também, Mas assim, você colocou o Andrei no profissional, já tem. Aí você hoje já subiu, e você vai ter características diferentes. Por exemplo, você tem o 10 como estrela, que é um jogador muito mais clássico e tal. Tentamos outros, né? Vamos dizer assim. Aí tem o Medina lá, que é de sub-15 hoje, né? Que tem uma característica muito parecida com a do Estrela. Você talvez não consiga isso todo ano de nascimento, mas linha de sucessão. Eu tenho aqui um no sub-17, tem um no sub-15, ok. E em algum momento eles vão se encontrar lá no sub-20 e vão disputar posição, né? Então, o Raí, que teve agora a infelicidade de machucar, de ter problema no joelho, é um jogador 10, é um 10. Há uma característica diferente? É uma característica diferente do Estrela, mas ele é um 10. Né? Você tem um 10, porque as pessoas falam muito isso, né? O 10 falta no futebol e tal. Só que você tem um 10 com várias características. E ter tudo num só jogador é a exceção. Aí é o Messi. Né? Pô, não tem como. Eu vou voltar uma página antes de a gente falar dessa nova geração do Vasco, que você teve 2 passagens pelo Vasco. 2 passagens. Uma de Flamengo, Botafogo... Uma de 2018 a 2021. Aí parou... Aí foi 6 meses pro Corinthians. Em 2022 você volta, ficou 2022, 2023. Mas em 2018 você chega no Vasco, se eu não me engano, mais perto do meio da temporada do que no início, procede? No início, não. Você chega no início, verdade. Cheguei em fevereiro. Verdade. Você chega em 2018, começa a reestruturar ali, mas eu queria falar sobre a Copinha de 2019. Porque foi uma copinha que chamou a atenção, exatamente por isso, de ser um campeonato que tava todo mundo de olho, o Vasco de férias. O Vasco acabado de ficar na Série A de 2018, conseguiu ali manter com o Alberto Valentim. E em 2019 o Vasco faz uma boa campanha na copinha, com muitos jogadores chamando a atenção. Era a geração de Caio Lopes, Bruno Gomes, Laranjeira, Alexander, Miranda. Tô lembrando de cabeça aqui por alto, João Pedro. Sim. Tô lembrando bem por alto. Mas tem uma coisa que chama atenção nessa categoria, Brasil, é que muitos subiram ao profissional, mas nem todos deram prosseguimento. E aí eu vou perguntar pro Carlos Brasil, que trabalhou naquela época, porque o Carlos Brasil hoje já tem um distanciamento de 5 anos aí, envolvido nessa história. Thiago Reis também era o centroavante. Thiago Reis, né? Lucas, não. O Lucas Santos. Você tinha uma imagino que você tivesse uma expectativa muito forte nesse time que chegou na final da Copinha, acabou perdendo pro São Paulo do Antony, mas enfim... Eles subissem ao profissional e todos rendessem frutos ao Vasco, ou financeira ou tecnicamente. Não foi tanto o que aconteceu. Que muitos se perderam no caminho ou foram liberados de graça, ou acabaram não tendo contratos renovados, e poucos foram os vendidos daquela geração. Sim. O que levou a isso? Você esperava mais? Enfim, o que você pode falar sobre essa geração? Bom, eu vou começar um pouco lá atrás. Tá. Né? O Flamengo foi campeão da Copa São Paulo com a gente lá em 2011. Eu chego em 2010... E a gente é campeão da Copa São Paulo em 2011. Quando nós chegamos, a gente via uma geração sub-20, que era... O ano agora, eu não vou lembrar o ano de nascimento deles, acho que era 92. Que era uma geração que não era das melhores do Flamengo. Né? E aí a gente faz o seguinte, pega o time sub-17, que era muito bom, e tinha o Andrei, tinha o Matheus... Andrei não... O Adrian, o Matheus, e outros tantos, enfim.
E a gente sobe esses meninos. O Adrian que era tratado de novo Zico. Isso, exatamente. Só atrapalha, né? Muito. E aí pega esses meninos, leva para o sub-20 e define que eles iriam fazer uma base ali para a Copa São Paulo para mesclar um pouco mais. Eles eram sub-17, né? Mas a gente não foi nem com a intenção de ser campeão. Foi para arrumar a casa. E aí a gente bate campeão. Quando bate campeão, chama a atenção da torcida do Flamengo e tal. Pô, sobe todo mundo e tal. O Flamengo naquela época vivendo uma dificuldade financeira muito grande. Porque isso é que entra no contexto. Você não tem o dinheiro para contratar. Onde é que você vai? Você vai na base. E muitas vezes você faz isso de uma forma ruim, de uma forma precoce. Na época, nós alertamos que os meninos não estavam preparados para ascender ao profissional, que eles não estavam prontos. Muitos deles seria muito precoce e outros precisariam maturar um pouco mais. Mas, enfim, isso não foi respeitado. A maioria deles foi profissional e poucos vingaram, né? Porque naquele momento não era o momento ainda de se levar. Isso é um problema do futebol brasileiro, tá? Essa transição base profissional precisa ser melhor feita. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, acredito, né? No Vasco não foi diferente, né? A gente pegou 2018, pegamos a geração que estava lá, arrumamos um pouquinho mais a casa e tal. Batemos vice-campeão, mas sem menor perspectiva para isso, tá? O trabalho que foi feito tecnicamente talvez tenha dado a eles essa possibilidade. Foi a Copinha de 18 ou de 19? Perdão. 19. O modelo de jogo que foi adotado, o treinador que a gente trouxe, que era o Marquinhos Valadares, que tinha a consciência daquela metodologia, do modelo, da ideia de jogo que a gente queria, e ele colocou isso muito bem para os meninos. Os meninos se adaptaram muito bem àquela ideia de jogo. E deu certo. A química deu certo, o coletivo potencializou a individualidade deles e a gente chegou na semifinal e quase bateu campeão. Na final, né? Chegou na final e quase bateu campeão. Houve o quê? O Vasco na mesma dificuldade financeira para se contratar, para se ter jogador. Opa, os meninos, porra, bota os meninos no profissional, bota isso, bota aquilo. E aí, quando você não tem um processo desenhado para isso, para se ter cuidado com essa transição, você coloca lá no profissional, entendeu? E aí o menino não está preparado para isso. Essa que é a grande realidade. O Thiago Reis não estava preparado para isso, o Lucas não estava preparado para isso, Miranda talvez não tivesse, o Caio não estava preparado. Existe uma ansiedade muito grande da família, do agente do jogador e do próprio jogador. Eles criam essa ansiedade na cabeça deles. E por incrível que pareça, eles acreditam menos na gente, que somos os profissionais, que estudamos aquilo, que sabemos a hora certa. Quem menos se acredita, entendeu? Por quê? Porque eles acham que a gente está defendendo o clube, que a gente não quer que eles saiam dali. Não, muito pelo contrário, a gente quer que ele bata no profissional e vá embora. Tenha sucesso na carreira. Agora, isso precisa ser feito com muito cuidado, precisa ser feito com processo. Eu estive lá no profissional e os 3 jogadores que foram colocados por mim no profissional estão aí. O Andrei foi vendido, o Ignaldo foi vendido, o Mauro daqui a pouco vai ser vendido. Entendeu? Porque foram colocados com muito cuidado, com todo o cuidado que é necessário nessa transição. Então, eu acredito que a transição ela precisa ser melhor feita no Brasil. Isso é uma coisa que eu penso. Eu acho que o River Plate, eu já citei esse exemplo várias vezes, né? O River Plate tinha, não sei se tem ainda, um processo muito claro de transição. Muito claro. Não estou dizendo que é o processo certo ou que é errado. Tem que ter um processo. Tem que o treinador do profissional chegar no clube e entender que existe um processo feito pelo clube. Independente do que ele pensa. Entendeu? Ele pode entender que Vou dar um exemplo, tá? Não estou dizendo que o Ryan não tem a condição de estar no profissional, não. Acho que tem, mas acho que precisava maturar um pouco mais. Né? Muito novo ainda, tem 17 anos. Mas ok. É um jogador diferente, é uma exceção, beleza. Mas, de qualquer maneira, talvez não fosse uma decisão que tivesse que partir do treinador, do profissional. Tinha que partir de uma equipe de trabalho com um processo delineado pelo clube. Ou seja, um processo delineado evita um monte de coisa, evita essa precocidade, entendeu? E impede a desvalorização do ativo do próprio clube. Há um investimento na base muito alto hoje em dia. O Vasco talvez não ainda esteja no patamar de um Flamengo, de um Palmeiras, mas daqui a pouco vai estar, né? Mas há um investimento alto assim mesmo.
Há um investimento muito alto. Ah, vendeu o jogador, paga. Lógico que paga, mas é para isso, pô. Você forma para que te dê retorno técnico e financeiro. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!